vamos lá, só para Beleza. o pessoal saber aí, ó. Hoje a ideia da live é a gente conversar um pouquinho a respeito sobre pressão alta e sobre colesterol, né? O que a gente vai falar sobre para leigo, com linguajar para leigo, mas que o profissional de saúde também vai extrair muita informação aqui, não tem a menor dúvida a respeito disso. O Vitor vai trazer um caso clínico para a gente vai debater a respeito desse caso clínico e eu vou mostrar para vocês algumas coisas também que a gente faz no dia a dia, compartilhar algumas telas aqui com vocês e vai ser bem bacana. Manda bala, Vitão. Maravilha. Isso aí, na verdade, a gente teve essa ideia de falar com vocês a respeito disso por conta de inúmeros casos que a gente recebe com essa problemática, né? Que eu sei que é algo que preocupa tanta gente, né? É engraçado que a gente recebe as pessoas e então assim, surreal, né? Como é que a coisa entrou na cabeça das pessoas. A gente pergunta assim, qual é a queixa? Porque queixa, geralmente a gente espera algo que está incomodando a pessoa, né? O que é a queixa? Sono, obesidade, estresse, né? Enfim. Tá? Eu estava falando aqui para o pessoal, só para vocês entenderem. Então, nós vamos falar aqui de um caso clínico, ou seja, que é um caso de um paciente que ele abrange essa história da hipertensão e do negócio do colesterol e tal. Tá. E com isso a gente vai conseguir trazer para vocês uma forma de como raciocinar, né? De como pensar. Assim, estou com... E esperamos que vocês... o Túlio já está voltando aí. Que vocês se identifiquem bastante com isso, entendeu? Para vocês aprenderem a pensar como é que eu penso, como é que eu mesmo consigo me guiar. Um dos grandes objetivos aí da minha vida é tentar ensinar as pessoas a se cuidarem sem depender de nós mesmos, né? De nós médicos. E dependendo de médicos, assim, pro ajuste fino, sabe? Pro tato fino, lá, quando acontecer algum problema mesmo. O dia a dia é com vocês. Mas para poder conseguir se cuidar no dia a dia, vocês têm que entender um pouco da saúde de vocês mesmos, né? Foi-se a época, né, gente, de que vocês, para poder... Vocês, para poder se cuidar, vocês iam para o médico vai lá, vocês tinham que calar a boca, não perguntam nada, tudo que eu passar tu tem que fazer e deu. Acabou essa época, não existe mais isso, né? Hoje as decisões elas devem ser obrigatoriamente compartilhadas, né? Ou seja, eu tenho que conversar com vocês no sentido assim, eu vou oferecer para vocês tal coisa, tá? O paciente aqui. Por quê? Porque eu acho que para ti vai ser válido, por isso esse motivo, e a pessoa tem que escolher no final. Tá, doutor, mas olha só, eu quero saber se eu tomar isso aí, o que acontece? Qual é o risco de eu prevenir aquela doença? Do Victor tá ruim demais, a internet aqui do Victor tá ruim demais. A internet aí da sala, cara, é um problema, isso aí, às vezes oscila pra cacete a internet aí. Então tu teria que usar o teu 3G pro celular, entendeu? Deixa o computador na internet e o 3G usa no celular. Bora. Então, sem mais delongas, vamos entrar no caso aqui para dar tempo para o pessoal do Instagram nos acompanhar, porque o YouTube a gente consegue ficar mais tempo, né? Eu vou dizer o caso clínico aqui e, tá travando o teu Instagram, velho. Tá, eu vou entrar no caso clínico aqui e falar como é que era o paciente e vocês vão começar a raciocinar junto com a gente, tá? Que é o nosso objetivo, ensinar vocês a raciocinar. A conduta, como eu dava para vocês, hoje do médico, ela é compartilhada com o paciente. Isso então, aí. Se eu estou prescrevendo alguma droga, algum remédio, supostamente porque eu quero diminuir o risco da pessoa desenvolver alguma coisa, tá? E isso é alguma coisa que a gente vai discutir aqui, eu preciso, então, ofertar para o paciente, né, uma estratégia que às vezes numericamente seja muito vantajosa, né? Você, eu vou dar um remédio aqui, um antibiótico, tu está com dor de garganta. Essa dor de garganta aqui é bacteriana, Vitor? É bacteriana. Vou dar um exemplo para vocês que é muito comum. Tá, se for bacteriana mesmo, então vou te oferecer um antibiótico.
Aí eu tenho que falar para a pessoa, se você não tomar, o risco é que 100 pessoas com esse problema na garganta, dessas 100, se eu der remédio para 100, eu vou salvar 2 de uma morte. E se eu não der? Se eu não der, geralmente as pessoas não vão morrer 3. Ué, peraí. Então eu tenho que. Qual é o custo-benefício? Será que esse antibiótico é muito forte, vai desregular meu intestino? Esses cálculos a gente vai fazendo, né? Então, quando eu vou oferecer para uma pessoa, vamos tirar a próstata, mais fácil. Com câncer de próstata, vamos tirar a próstata. Tá, Vitor. Se eu fizer uma cirurgia, eu tenho 80 anos, se eu fizer uma cirurgia para tirar a próstata, tem risco de morrer na cirurgia? Tem. E se eu não tirar a próstata? Olha, o risco de essa cirurgia, de esse câncer da próstata, te trazer transtornos, tu tendo 70 anos, é bem baixinho. Então, eu escolho assumir o risco ou não. Falo assim, eu prefiro tirar essa próstata porque vai que. Ou então, não, peraí, vai que eu morra na cirurgia da próstata, fique impotente, a minha vida acabe. E se o meu risco de ter uma complicação, que seria uma metástase, é muito baixa, eu vou assumir esse risco. Então, isso hoje é compartilhado com o paciente. Por isso que nós temos que ensinar vocês a pensarem, tá, gente? Vou trazer o caso aqui e vou inserir o Tulhão aqui. Atendi um paciente essa semana, segunda-feira, então, com 72 anos, em que a queixa dele era a necessidade de emagrecer. Por quê? O peso, 153 quilos. 153 quilos. Tá. Com 52% de gordura corporal, isso a gente analisou lá na clínica. Então, qual era a grande angústia do paciente aqui? Primeiro, precisava emagrecer. Não estava conseguindo mais ter prática de praticar sexo com a sua esposa, por conta do tamanho do abdômen. Tá? Uma vida de bastante estresse, sem energia, sem força para fazer nada, ficava triste com frequência, uma sonolência, um cansaço, uma falta de virilidade, de energia e bom, tá. O que aconteceu? Um caso desse, a pessoa procura o cardiologista, né? Tu sabe disso. Por quê? Porque tem bastante medo. E o cardiologista, então, diagnosticou-o com hipertensão, o que é quase impossível de não estar acontecendo num ser humano, homem, 72 anos, com 135 quilos. É quase impossível de não acontecer. Bom, tá, e depois a gente explora aí os mecanismos da hipertensão nele, né? Bom, o que foi prescrito? Tá? Olha aqui, 72 quilos, 72 anos, 153 quilos, com todas essas queixas aqui. O que foi prescrito no cardiologista? A-bloque, um beta-bloqueador, um remédio para pressão. Aí, assim, tá. Vamos começar do básico aí, né, Tulhão? Que raios de mecanismos é óbvio, né, que está provocando, além agora de uma dificuldade de emagrecer, também uma captação aumentada de sódio nos rins e fazendo essa pressão aumentar. Você tem um mecanismo que faz a pessoa engordar, criar risco para diabetes, ter esse risco, quer dizer, já não é o risco, já é uma situação de síndrome metabólica. O que engloba tudo isso primariamente, né, Tulhão? Por favor, tu, que é cardiologista. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, a escolha do remédio já foi uma escolha bem equivocada, né, Vitor? Começar com a bloco nesse perfil de paciente, o A-block, para quem não entende, é um beta-bloqueador, e beta-bloqueador aumenta, na verdade, até um pouco a resistência insulínica, vai aumentar a piora da queixa dele de disfunção sexual. Então, assim, não seria a melhor medicação de maneira alguma, se é que esse paciente realmente precisava de alguma medicação para pressão, né? Não sei. Com relação aos mecanismos, é um mecanismo mesmo de o peso em si, né, trazendo todo uma compressão do sistema vascular, só para vocês entenderem direitinho.
pressão, quando a gente fala, esse paciente está com a pressão alta, então o que aconteceu na verdade com esse paciente é o seguinte, ele é um paciente que, o que acontece com a pressão alta? O que é essa pressão alta? Quando a gente fala de pressão, a gente está falando que os vasos desse paciente, o vaso é a artéria, tá? Então, assim, a gente tem no nosso organismo dois tipos de vasos, bem leigamente falando. É a artéria que leva o sangue do coração para os nossos órgãos e as veias que trazem esse sangue de volta para o nosso coração. Então, o indivíduo que tem a pressão alta, ele tem a pressão alta nas artérias, que são esses vasos que vão levar o sangue. Então, nas artérias, que são esses vasos que levam o sangue para os nossos órgãos, existe todo um sistema no paciente obeso mórbido, de compressão dessas artérias. Então, a resistência periférica desses pacientes está afetada. Ou seja, a periferia desses vasos é uma periferia que está toda fechada, comprimida pelo excesso de peso. Então, isso é um dos mecanismos que leva esse paciente a ter a pressão mais alta. O outro mecanismo, que o Vitor falou muito bem, é a questão da retenção de sódio. Esse indivíduo é um indivíduo hipervolêmico. Por causa da insulina mais alta, por causa da resistência insulínica, por causa de todo o mecanismo que envolve a questão da síndrome metabólica, esse paciente ele tem um excesso de sódio no seu organismo. E esse excesso de sódio, só para vocês entenderem, vocês estudaram isso provavelmente em ciência básica, lembra daquela questão osmótica que a gente falava? Né, que puxa a água para dentro. Então, a pessoa que tem muito sódio dentro dos vasos, ele puxa essa água para dentro dos vasos e o vaso fica com um excesso de líquido no intravascular. Isso também aumenta a pressão desse indivíduo. Então, é um indivíduo que tem vários mecanismos envolvidos na pressão arterial. Um dos menos envolvidos, na verdade, é a frequência cardíaca, que seria onde o beta-bloqueador agiria mais aí. Então, para esse indivíduo, o melhor tratamento medicamentoso seria alguma coisa que vasodilatasse a periferia dele, e aí entra a classe de medicação que a gente chama de IECA, que são os PRIO da vida, enalapril, captopril, lisinopril, ou os BRAS, que são os losartanas, valsartanas da vida, e diurético, tiazídico, né, clortalidona, hidroclorotiazida, que são medicações boas para esse perfil de paciente. Mas, enfim, mais importante para esse paciente do que realmente tomar remédio para pressão, é ele enxergar que o hábito de vida dele é fundamental para ele começar a normalizar os níveis pressóricos novamente. E aqui eu quero mostrar para vocês, Vitor, vou pegar aqui, vou inverter a câmera rapidinho no Instagram, você me fala se está tudo ok, e vou compartilhar uma tela aqui também no YouTube, para o pessoal ver, porque isso aqui é uma coisa importante para eles entenderem o quanto que é importante essa redução do estilo, melhora do estilo de vida na redução da pressão arterial. Então, ó, isso daqui é a diretriz brasileira de hipertensão, tá? Então, a gente está aqui, como que as modificações no peso corporal podem ter os seus efeitos sobre a pressão arterial. Olha aqui, ó, controle do peso, 20 a 30% de diminuição da pressão arterial a cada 5% de perda ponderal. Ou seja, se o indivíduo perder 5% do seu peso corporal, ele consegue diminuir em 20 a 30% a pressão arterial. Se a gente pegar aqui para ver, ó, padrão alimentar, a gente consegue reduzir a pressão arterial desse paciente em até 6,7 a 3,5. Ou seja, adotar uma dieta saudável, que seria essa dieta DASH que a gente fala do hipertenso, consegue reduzir muito a pressão arterial. Se a gente colocar aqui, ó, restrição do consumo de sódio, então a gente não está falando de sal, a gente está falando de sódio, que é presente principalmente em produtos industrializados. São mais 2 a 7 pontos na pressão arterial que a gente consegue reduzir. Se a gente colocar moderação no consumo de álcool, a gente consegue reduzir mais um tanto também. Então, a gente tem estratégias que são, assim, importantíssimas no controle da pressão arterial e que pouca gente fala. Olha essa daqui. Atividade física diária. 3,6 a 5,4 milímetros de mercúrio. O exercício aeróbico, 2,1. Em hipertenso, olha ali, 8,3. O exercício resistido dinâmico, musculação, ó, 4 a 3,8 milímetros de mercúrio. E aí o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso é uma coisa bem simples. Deixa eu voltar aqui, Vitor, para a tela, só para tirar isso daqui. O que eu quero mostrar com isso para vocês é o seguinte. Se a gente pegar aquilo tudo que eu estava falando com vocês e não fizer de maneira isolada, imagina se a gente combinar tudo isso num pacotão só. Então, ó, pegar esse paciente obeso, colocar ele num estilo de vida saudável,
onde ele vai ter aquela redução de 5% do peso corporal dele brincando, ele vai perder muito mais que 5% do peso corporal dele, né, com mudança do estilo de vida, restringir a quantidade de sódio dele, orientar ele a não consumir álcool, orientar ele a fazer uma atividade física resistida, dinâmica, junto com um exercício aeróbico. Imagina o benefício que a gente consegue trazer na vida desse paciente, né? Então, é isso que vocês têm que enxergar. Quando a gente fala de mudança do estilo de vida, quando a gente fala de tratamento de pressão alta, a gente não quer falar para vocês só, vamos tratar a pressão alta do indivíduo tomando remédio. Não, é muito mais importante do que tomar o remédio, orientar esse paciente a ter estilo de vida saudável, restrição de sódio, restrição de consumo de álcool, ter uma alimentação saudável. Isso tudo vai ter um impacto muito maior do que qualquer remédio. Então, acho que é isso que a gente deveria passar para o pessoal, né, Vitor? Porque aí assim, é aquela coisa que a gente fala hoje, né? Não cabe, não tem mais como médico não pensar em tudo, né, Túlio? Simplesmente não posso atender uma pessoa pensando que ela é simplesmente um coração. Não, vou botar um beta-bloqueador. Digamos que fosse uma escolha acertada do medicamento. Então, quando você bebe água, além disso que a gente está falando, tem uma coisa que é muito importante também, suplementação, né, Vitor? A gente nem está falando nada de suplemento muito fora do normal. Um magnésio para esse paciente, né? Um potássio, né, que se ele não tiver pegando na alimentação rica em frutas, legumes e verduras, um potássio que a gente suplementar, cara, a gente traz um benefício do ponto de vista de pressão arterial para esse paciente absurdo, melhor do que remédio até. Porque é o que eu falo, né, Túlio? Existe uma hierarquia de escolhas que deveriam ser seguidas. Qual é a primeira hierarquia? Aquilo que falta no corpo. Eu não posso diagnosticar alguém com uma doença se está faltando uma outra coisa no corpo dele que é fácil de repor. Está assim desse jeito, quem sabe a gente não espera um mês, já está assim, né? O que é que é um peito que tem que estar carregado, já está assim. Vamos incluir aquilo que deveria ser incluído primeiro. Tá disposto a fazer alguma mudança? Tá. Não tem como fazer exercício físico? Não tenho. Mas tem como diminuir o álcool? Tem. Tá. É óbvio que tem resistência insulínica. Uma pessoa com obesidade, com hipertensão e com obesidade mórbida desse jeito, sim, 72 anos, é óbvio que tem resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela precede qualquer doença. Ou seja, a pessoa não tem uma hipertensão porque ela é doente. Ela está doente nesse momento, principalmente por conta do hábito. Não é uma doença dela. Eu sou hipertenso. Não, peraí. Tu tem maus hábitos. Você está hipertenso, né? É verdade. Você está hipertenso. É isso. Então, aí o que se faz? Hierarquia. A gente pode até citar coisas que o Túlio falou aqui. Magnésio. Magnésio não custa nada, não causa efeito colateral nenhum, reduz resistência insulínica, ajuda a modular a pressão, ajuda mais de 300 funções metabólicas e enzimáticas diretamente, mais de 1.200 indiretas. Será que ele vai ter o suficiente? É óbvio que não. E ainda ajuda a relaxar. Uma pessoa estressada, que é o caso dele, ajuda a relaxar, ajuda a dormir melhor. Por que não prescrever um magnésio? Por que custa prescrever um magnésio? Nada. A gente não está falando de extrato de alho, picnogenol, a gente não está falando nada disso. A gente está falando de basicão, né? Assim, cara, seria o começo, né? É o começo, né? Esse é o começo, porque o resto, tudo pode ajudar muito, mas isso aqui não pode faltar, né? Não pode faltar. Seguindo aqui essa linha, né, de provavelmente ser a resistência insulínica que está provocando a maior parte dos problemas dele, porque a obesidade, né, e digamos que a hipertensão, obviamente que ela não é só causada por resistência insulínica, mas ela não vai melhorar a hipertensão enquanto ele não emagrecer. Ponto final. Não tem como melhorar se ele está com uma baita de uma resistência insulínica. E isso não foi solicitado nos exames anteriores, né? Então, como é que eu vou ajudar alguém se eu não solicito? O que foi solicitado? Aí é que entra numa segunda parte. Eu acho que já está no horário de a gente fazer a segunda parte, conta do horário. Aqui a gente atrasou um pouquinho. Que é, ok. O que foi pedido antes? Colesterol, HDL, LDL, pronto. Bom, o que é de se esperar também num cara com um problema sexual, com obesidade mórbida, com 72 anos? O que é de se esperar? O que está colocando ele em risco? O risco maior nesse momento é a hipertensão,
o risco maior nesse momento são níveis de glicemia durante o dia, e não só a glicose em jejum. O risco maior é inflamação, oxidação, o risco é a falta de proteção que ele tem. Bom, como é que a gente vai estimular alguém para começar a se cuidar? Só que se a pessoa não tem vontade de nada, vamos olhar os hormônios, né? Não foi solicitado também. Só para vocês terem uma ideia, que testosterona total, 92 no homem. Testosterona total, que o mínimo é 200, o máximo é 800, 92, não foi solicitada. Ele está na andropausa, e é andropausa porque é FSH, LH lá em cima. Ou seja, como que eu vou estimular um cara a ter uma vida um pouco mais saudável, com uma testosterona de 72, que é uma testosterona de mulher, no homem? E como que não se solicita, se a gente já sabe hoje, os estudos mostram que quando a gente normaliza os níveis de testosterona, ou seja, não é ser ótimo, não é normalizar, a gente reduz significativamente o risco cardiovascular. Nós estamos falando de risco cardiovascular. Além disso, a gente reduz resistência insulínica. Quem sabe a gente não olha antes no que falta para o corpo dele, para pelo menos eu ajudar ele em todas essas queixas e não simplesmente colocar um remédio lá, que pode ser que evite que ele tenha um infarto ou que evite que ele tenha um evento vascular cerebral. Pois é, o mínimo. Então, a cardiologia, né, Túlio, já apoia isso, porque os estudos são estudos cardiovasculares, né? Ou seja, normalizar níveis hormonais, por que não enxergar isso? E mesmo que eu não vá tratar isso, que eu consiga encaminhar, pelo menos dizer o que está acontecendo. Insulina, você tem uma ideia da insulina? 57 em jejum. 57 em jejum. Glicose, 122. Como é que não vem feito nada? Como é que não vem feito nada? E eu estou falando isso porque ele não me assiste aqui no Instagram, tá? Só para deixar claro para vocês, para não condenar o médico que atendeu e tudo mais. Mas é uma pessoa de condição financeira que veio, né, consultar comigo. O que é o mais importante nisso, né? Cara, é o mínimo, né? O mínimo que o corpo precisa, porque sem aquilo o corpo não tem como responder e reagir. Né? Não tem a mínima condição de reagir uma situação dessa. Isso aí, Vitor, é questão de enxergar como um todo, é o que você falou, né? Assim, é tentar tratar a ponta do iceberg sem enxergar tudo que tem que enxergar. Esse indivíduo, assim, não é uma exceção, que é uma realidade que a gente pega bastante no consultório. Mas é uma coisa que, assim, ele tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar, ele tem que ter médicos bons por trás dele, tem que saber o que está fazendo, ele tem indicação de reposição hormonal, não tem a menor dúvida disso. Ele tem que dar um tempo para ver como que o organismo dele vai reagir a tudo isso. E no final da história, se precisar tratar a pressão, que eu acho que no final ele ainda vai precisar tratar essa pressão pela obesidade mórbida dele, entrar com a medicação que tiver que entrar e ponto final, entendeu? Não teria grandes problemas. Se entrar só com remédio, é aquela coisa, se entra só com remédio, não vai resolver a hipertensão nunca. Mas nunca! E nesse paciente nunca. Vai ficar o resto da vida usando sem resolver o mais importante, né? Porque todo o resto ali vai levar fatalmente a uma outra doença. Ou seja, já é um indivíduo que já está com diabetes tipo 2, né? Claro. Que não foi orientado nesse sentido. Não custa nada, no mínimo, se eu não sei tratar, entrar com uma metformina, mas seria o mínimo para fazer para um paciente desse e orientar, falar assim, busque um nutricionista. Que nem o momento, cara, foi uma coisa inacreditável. Nós estamos em 2020, 2019, né? Eu só trazer outro dado para a gente entrar no negócio do colesterol aqui, que é importante, tá? Aí nós temos aqui, colesterol total. Por que né, o paciente tinha uma percepção subjetiva dele mesmo, assim, não, mas eu acho que no resto está tudo bem. Essa é a palavra, porque o colesterol foi solicitado. É assim, cara, porque isso foi passado para ele, pelo médico. Claro. Por quê? Porque o colesterol total está 200. Então, se o colesterol tá tudo bem, né? Aí tá tudo certo. Aí, HDL, só tinha que aumentar um pouco o HDL. Esse era o problemático. 33 HDL. Mas normal, né, Vitor? Não tem como esperar um HDL alto num paciente desse. De jeito nenhum. Com testosterona de 80, 90, sei lá, porra, não tem como. Tem a mínima chance. Aí, LDL, 119. E triglicerídeos, 240. E tá tudo bem ainda. Até na parte lipídica, tá tudo bem. Né? E o pior, cara... Gente,
Só para vocês entenderem, ó, vamos lá. Não está nada bem, nem na parte lipídica, tá? Então, olha só. Esse paciente, apesar de ter um colesterol total bom, ele tem um colesterol total bom. Ele tem um dos piores fatores de risco para doença cardiovascular, que é a relação triglicérides sobre HDL muito ruim. Porque ele tem um triglicérides alto e um HDL baixo. Essa relação dele está dando maior do que 7. É uma relação absurda, absurdamente ruim. Assim. Só para você ter uma ideia, que é maior que 7, acima de 2 já é ruim. Então, assim, o que esse paciente tem? Ele tem o HDL, que é o colesterol bom. Por que a gente fala que o HDL é o colesterol bom? Porque ele faz o que a gente chama de transporte reverso. Ele consegue, uma molécula que ela é capaz de ir lá na sua artéria, pegar aquela gordurinha da placa de ateroma, o colesterol que está depositado ali na parede da artéria, tirar ele e trazer de volta para o fígado. Então é como se fosse uma vassoura das suas artérias. Então um HDL baixo é um risco cardiovascular muito alto. E o triglicérides é uma das piores moléculas que tem para poder causar placa de ateroma, porque ela é o VLDL, que é a molécula mais heterogênica que tem, é de very low density, é uma densidade muito baixa, ou seja, ela é uma molécula heterogênica, muito heterogênica. Então ele tem o bom muito ruim e o ruim muito ruim. Então, assim, é péssima essa relação e não tá bom o colesterol dele. E aí, Vitor, eu acho que vale a pena dar um outro exemplo de outro caso clínico que eu atendi hoje, que eu acho que vale a pena para a gente complementar. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, né, Tudo? O que fazer frente a um caso desse aqui? O que normalmente a gente vê por aí? Olha, o colesterol está 200, um paciente de risco, nunca infartou, tá? Isso é um ponto interessante. Mas é o que a gente já vê na prática. O que a gente já vê na prática? Estatina, e um abraço. Estatina, vai para casa, está protegido. Vai baixar o teu colesterol, vai baixar ainda mais o HDL, vai baixar mais o LDL, que não está 119. Triglicerídeos não vai mexer absolutamente nada. Não vai acontecer nada. Vai diminuir provavelmente a energia desse cara. Não vai proteger em nada. Nada. Pode aumentar a resistência insulínica. Sim. Nesse paciente, a tendência é a estatina piorar o quadro dele. Piorar o quadro dele. A menor dúvida. Deve baixar a testosterona, que já estava muito ruim. Vai piorar a resistência insulínica. Vai bagunçar ele todo. Vai causar dor, talvez, muscular nele, que vai impedir dele fazer atividade física. Enfim. E aí é tragédia. É tragédia. Então, assim, estatina para esse paciente, só se for uma profilaxia secundária, e olhe lá, né? Não tem muito para onde pôr. Boa. Deixa eu te botar mais um adendo aqui, Tulio. Sei que tu caiu aqui do... mais um adendo. Só assim, detalhes, coisas básicas aqui, gente. Básica, tá? Vitamina D, 18. Poxa, custa melhorar a vitamina D sabendo que ela é importante para as doenças crônicas. Como que custa? 18. Mas assim, nem querendo ser muito preciosista. O mínimo é 20, então você está abaixo do limite. Só para você ter uma ideia. Vitamina B12, 218. 218, ou seja, homocisteína alta, risco cardiovascular, aí cognição baixa, irritabilidade. Por que não olhar B12? Uma coisa assim, ó, não custa nada, é barato de olhar. E só para complementar vocês aqui, assim, para finalizar aqui, deixa eu só ver, porque o troço é tão surreal, cara. Isso aqui, só para vocês entenderem, o que o Vitor está fazendo é enxergar o paciente como um todo. Porque, olha só, se você corrige vitamina D desse paciente, B12 desse paciente, manda ele emagrecer, coloca ele num projeto aí low carb, cetogênico, sei lá, o que o Vitor propôs para ele. Faz a reposição hormonal que esse paciente merece fazer. Cara, a última coisa que você tem que pensar nesse paciente é estatina, remédio, enfim. Você não tem que pensar nisso agora. É arrumar esse paciente para depois pensar em alguma estratégia para esse paciente, se precisar, né? Esse é o recado desse paciente aí. Maravilha, maravilha. Tu queria me trazer um outro caso aí, Tulio? Compartilha então, com o pessoal. Esse outro caso, então, fazendo uma síntese, né, para o pessoal entender, sintetizando, existem assim, prioridades, como a gente estava falando aqui. Está errado entrar com medicação? Não está, né? Imagina, algum antihipertensivo no momento que ele vai demorar talvez a baixar a pressão dele. Mas o que a gente quer compartilhar? A própria metformina.
A metformina, a visão da cardiologia moderna, né, e integrativa, funcional, uma cardiologia moderna de um cara que não é alternativo, né, que é chefe de um serviço de residência, chefe de uma CTI, não é alternatividade, é uma visão necessária hoje. E quando a gente compartilha com vocês, a gente não quer colocar um colega, até porque, repito, esse senhor de 72 anos não me acompanha, que ele foi indicado por uma outra pessoa a me procurar sem caiu meio de paraquedas, tá? O que não é tão comum também de acontecer na minha prática, por isso que eu posso compartilhar. O que é o nosso objetivo aqui? Tá? Fora aqui, ó, vou dar outro exemplo aqui, ó, PTH 86. Mas com uma vitamina D de 18, PTH de 76, 86, eu estou tirando cálcio do osso. Esse cálcio está na corrente sanguínea. Então, assim, ó, tá tudo errado, gente. Mas qual é o nosso objetivo aqui? O Túlio tá carregando aqui, Tulião, no Instagram. É pressionar as pessoas, vocês, a buscarem cada vez mais informação. Fica muito mais fácil de vocês optarem. O Túlio acabou de cair aqui no Instagram. Eu vou ter que liberar os comentários para poder enxergar quando ele entrar. Então, se vocês, quanto mais conhecimento vocês tiverem, gente, mais fácil de vocês procurarem pessoas já com certo entendimento, né? Poxa, eu vou escolher, então, profissionais, como o Túlio, por exemplo, profissional que vai me enxergar um pouquinho mais como um todo, senão a gente não consegue mudar esses números da saúde. Esses números da saúde nos preocupam demais, porque as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam. E o porquê que continua sendo a doença que mais mata? Simplesmente porque nós não estamos enxergando. O ponto de vista do paciente está errado ainda, está obsoleto, mas totalmente obsoleto. E isso não é porque ele procurou um médico ruim nem nada. Porque eu já vi condutas assim, né, tu sabe disso, de médicos conceituadíssimos do Sírio-Libanês, do Einstein, que estão olhando unicamente o número de colesterol e o número da pressão. Peraí, não somos números. Nós somos seres complexos. É muito complexo conseguir relacionar os sistemas, nossos sistemas. E eles, como o corpo é um só, e os sistemas estão todos relacionados, eu preciso pelo menos, né, Túlio, a gente fala assim, entender um pouquinho do básico de tudo. A partir daí eu posso até encaminhar o paciente, mas pelo menos enxergar que, isso aqui vai ser fundamental. Deixa eu encaminhar para outra pessoa aqui, eu faço minha parte, converso com outra, porque esse é o objetivo, é salvar vidas, é ajudar. Ninguém está salvando a vida dele, ninguém está melhorando a qualidade de vida dele. E, assim, no mínimo, né, melhorar a qualidade de vida. Qual é a queixa dele, né? A queixa dele até para você saber para quem encaminhar esse paciente também, como encaminhar, o porquê encaminhar, e já explicar para esse paciente, né, você precisa fazer isso, assim, assim, assado, tá faltando isso, aquilo. Então, assim, eu não faço esse tipo de reposição hormonal porque eu não sei fazer, vou indicar um colega que sabe fazer, e tá tudo certo. Mas, assim, tem que ter essa noção básica para poder fazer isso. Não tem jeito. O outro caso, Vitor, é um cara do dia a dia nosso de prática clínica. Assim, só para... Eu acho que eu caí de novo no Instagram ali, né? Voltei. Não. Eu vou reclamar, Vitor, eu vou reclamar com o dono da clínica que eu tô aqui, cara, porque o cara, eu acho que fica economizando na internet, eu não sei, deve pegar um pacote desses de coisa, sei lá o que é. Depois eu vou reclamar com ele. Foda. Eu tenho um trauma eterno com a internet aí, cara, porque, é inacreditável. Eu botei uma internet só pra minha sala. E eu não sei o que acontece, cara. O problema é que a internet da sua sala não está configurada, cara. Eu conversei com o pessoal aqui e é verdade. O cara não conseguiu configurar ela, então eu tô tendo que usar da clínica, e aí a da clínica fica atrás do espelho, que é uma merda. Então, pois é. Mas enfim, eu vou passar o caso para vocês. O caso, Vitor, esse é um caso que a gente pega com mais frequência ainda, eu acho que você deve pegar com mais frequência também. É um paciente de 42 anos, atleta, que tem um histórico perfeito de saúde. O cara é ciclista e, cara, não tem pressão alta, não tem nada. A alimentação dele é uma alimentação muito boa. Ele é um paciente que tem uma boa noção alimentar, ele faz um plano nutricional já e ele tem um estilo de vida low carb. Ele segue um estilo de vida low carb, tá? E ele veio na consulta comigo porque ele já foi em 3 cardiologistas e os 3 cardiologistas indicaram estatina para ele. Por quê? Ele tem um colesterol total de 291, um HDL de 94
um LDL de 174 e um triglicérides de 58 a 60. Então, assim, um triglicérides baixo, HDL alto e um LDL borderline ali. E todos os cardiologistas que ele passou falaram para ele usar estatina. Então, assim, isso é hoje, de verdade, Vitor, eu acho que eu atendo hoje no meu consultório uns... cara, 50% dos casos que eu atendo é esse perfil de paciente, sabe? Paciente que vem assustado com o que o outro colega médico falou a respeito de colesterol, que o colesterol dele está alto. E aí eu queria ver, primeiro, a tua opinião a respeito disso, e depois eu vou mostrar para eles aqui o que eu costumo fazer na minha consulta para eles também ficarem tranquilos. Top. Eu acho que tu fechou todas, Tulião. É o seguinte, eu prefiro enxergar esse ser, apesar de que a ciência e os números não nos credenciam a fazer absolutamente nada com esse paciente. As evidências maiores, as maiores evidências da medicina que a gente tem, revisões sistemáticas, meta-análise, categóricas, não posso fazer nada com esse paciente. Vai embora, se eu mexer nele é pior. Esse é um fato. Não há nenhuma hipótese de contestar isso. Ponto final. Por quê? Porque nós seguimos a ciência, a saúde baseada em evidências. E as Mas por que maiores... 3 colegas cardiologistas passaram estatina para ele? Porque eles estão seguindo uma diretriz, eles estão querendo baixar o número. Porque com um cara que nunca infartou, atleta dessa idade, qual é o sentido? Eles querem baixar o número total de colesterol, né? O número total de colesterol, para poder enquadrar ele no colesterol de uma pessoa que não é ele, porque não vai ser ele, né? E vai seguindo uma diretriz, infelizmente, uma diretriz quadrada, que serve para ajudar a ninguém fazer cagada, né? Olha, é uma diretriz. Só que é o seguinte, a vida é uma diretriz. Qual é a diretriz da vida? Não roube, não sei o que, trabalhe só tanto tempo, durma tanto tempo, coma tal comida de verdade. Cara, é uma diretriz. Eu não sigo 100% isso porque eu não posso. Eu sou um ser, eu sou um indivíduo. Eu não preciso ser enxergado como indivíduo. Eu fico louco com isso. Então, primeira visão é essa. Segunda visão, já é uma visão do Vitor. Quem sabe este indivíduo não tem um polimorfismo, né, no FABAP, por exemplo, e devido a esse polimorfismo, ele tem uma metabolização um pouco diferente de gordura saturada de cadeia longa, que são as gorduras mais presentes nas carnes. E talvez esse indivíduo, então, se beneficie, não necessariamente de ter que fazer um teste genético, mas de uma modulação na sua alimentação, no sentido de privilegiar um pouco mais alguns outros tipos de gordura também. Ou utilizar ativos como a astaxantina, que ajuda nesse polimorfismo do FABAP e faria com que naturalmente esse colesterol talvez se ajeitasse. Quem sabe, então, eu não insiro um pouco mais de gorduras monoinsaturadas e diminuo um pouco mais as saturadas de cadeia longa. Troque um pouco mais as cadeia longa por cadeia média. Simples de fazer. Por que eu não insiro um ômega 3 que vai ajudar, presente no óleo de krill, que vai ajudar a modular esse nível de colesterol básico, né, Tulião? Está tudo certo com ele, só falta uma coisinha, talvez, a individualidade. Que ele vai fazer uma low carb diferente do Vitor, diferente do Túlio. Por quê? Talvez ele não deva investir tanto em gordura saturada de cadeia longa das carnes, carne vermelha e tudo mais. Pode comer, não tem problema nenhum. Diminui um pouco a quantidade, insere um pouco mais o peixe. Só isso já resolveria a vida do cara. Pronto. E se não fizer isso, também não está errado. Eu estou falando assim, na individualidade, nos estudos menores. Aí o indivíduo, né? Você me corrija se eu estou errado aqui, mas eu fico louco com essas coisas. Eu acho que você está certíssimo. Na verdade, a conduta minha foi exatamente essa. Entrei com homem, astaxantina, orientei ele. O que eu acho que é importante as pessoas entenderem é o seguinte, o número do LDL é um número rígido. Ali dentro daquele número do LDL, a gente tem subtipos de LDL. O cara é atleta, o cara tem uma alimentação já saudável, o cara não come produto industrializado, ele come comida de verdade. Então, o que garante que esse LDL dele não seja um LDL com subtipos bons, né? A gente, dentro dos LDLs, a gente tem subtipos bons de LDL também.
E aí eu queria mostrar para o pessoal por que esse paciente não pode usar estatina. Não pode, não é que não deve, não pode, não tem por que usar estatina. Então, deixa eu virar aqui, vamos lá que eu quero mostrar, porque essas coisas, cara, ô Vitor, eu fico tão puto quanto você, cara. Você pode ter certeza, se bobear, eu já fico mais puto. Eu acho que eu já fico mais puto do que você com isso. Ó, vamos lá. Isso daqui, gente, chama Mesa Risk Calculator. É a calculadora de risco que eu uso na minha prática clínica, tá? Aqui, vamos lá, ó. Vou marcar aqui. Ele é homem, a idade dele, 42 anos. Aqui, pergunta qual que é o score de cálcio desse paciente. Eu vou colocar 0, porque provavelmente ele tem um score de cálcio 0, mas depois ele dá também, se eu não souber o score de cálcio. Ele é branco, caucasiano, não tem diabetes, não fuma, não tem histórico familiar. E aqui vamos colocar o colesterol. Então, ó, o colesterol dele total 282, o HDL dele 91, a pressão sistólica dele aqui no consultório era 110, não toma remédio para pressão. E aí a gente põe aqui, ó, calcular o risco em 10 anos, tá? Calculando esse risco dele em 10 anos, olha o que acontece. Se a internet funcionar, a gente vai calcular. Só explicar para vocês, então, aproveitar esse tempo. 10 anos é o seguinte, qual o número que vai dar no final ali? 100 pessoas. Era aqui, ó, Vitor, a internet está boa. É por causa da idade, que a calculadora só calcula de 45 a 85. Então vamos botar como se ele tivesse 45 anos, tá? Calculando o risco dele, isso, olha lá. Em 10 anos, o risco dessa pessoa, incluindo, né, o score de cálcio dele de 0, é de 1,3%. Se eu não souber o score de cálcio dele, é de 1,9%. Então, o que eu quero passar para vocês? Vamos botar que esse indivíduo tem um risco cardiovascular entre os dois aqui, 1,5%, tá? Então, a gente calculou... Traduzir para as pessoas. 100 pessoas com esse exame, exatamente 100 cópias desse exame, ao longo de 10 anos, talvez 1,5 vai morrer. Talvez. Isso. Probabilidade, risco. Então, 100 pessoas. Isso já fala assim, puta que eu pariu. Será que vai ser o cara que faz exercício, que se cuida, que come bem, que dorme bem? Ou vai ser o ferrado do ferrado do ferrado que tem esse exame, que não se cuida e por acaso tem esse exame? Mas tem uma ideia da loucura. Para vocês entenderem o que a gente fez. Deixa eu só dizer uma coisa, Tulhão. Assim, ó, voltei de novo. Vai cair no Instagram. Tá. Não, talvez vai cair o Instagram por causa do tempo, né? Vai dar 1 hora daqui a pouquinho. Se cair, deixa eu só dar um aviso para vocês. A gente vai voltar aqui só para finalizar. Vocês voltam. Mas, independente disso, tudo isso que a gente está falando em detalhes, em pormenores, eu sei que vocês vão querer compartilhar com meu pai, minha mãe, todos meus amigos, você que tá vendo? Cara, nós temos um curso que chama Forte Coração. É online, barato, dado o negócio. São 200 aulas que a gente tem lá, simples, fáceis, que tu vai no celularzinho, vai olhando a aula, hoje tá no trânsito, tudo lá, pelo amor de Deus, cara, dão de presente de Natal isso pro seu pai, pra sua mãe, manda assistir esse negócio, tá tudo explicado lá, só que daí a gente explica o que é gordura de cadeia longa, cadeia curta, cadeia média, o que é polimorfismo, onde que mede esse negócio de essa porcaria de polimorfismo genético, como fazer uma transição para uma alimentação XYZ, tá? Fundamental, simplesmente fundamental, tá? Porque isso evita que as pessoas usem medicamentos desnecessários. E essa opção é de vocês, né? Vocês pegarem, se o médico você não fizer esse cálculo, você chega em casa e façam. Assim, peraí, né? Porque a gente nem foi além desse cálculo, né? A gente está começando, estou esperando o Túlio voltar no YouTube, tá voltando. Porque agora nós vamos fazer o cálculo ainda, vai ficar bem importante, porque olha só, inicialmente então, gente, nós temos 100 pessoas com esse exame, morre 1,5. Talvez. Digamos, vamos botar para pior, morre 2. 2 pessoas de um grupo de 100, se tiverem com esse exame, durante 10 anos, sem usar remédio, sem usar nada. 2 vão morrer. Tá, esse é o primeiro ponto. Aí nós temos que saber a segunda questão. Tá? Segunda questão. A segunda pergunta que eu tenho que fazer. E se eu usar um remédio, porque não é só 2%, é 2 em 100, eu acho que eu estou fodido, vou tomar um remédio. Azar.
Tá bom, não tem problema. Mas, ainda temos um segundo cálculo. E se eu pegasse e desse esse remédio para todas as 100 pessoas? Não se percam aí nesse negócio, que é fundamental. Tá? Ó, o curso citado, já tem gente perguntando aqui, é para médico, para não médico, todo mundo entende o que a gente vai falar lá. O curso chama Forte Coração. Está lá no nosso link, lá na nossa bio. A primeira página do Instagram, minha e do Túlio, está lá. É só clicar no link que vai cair lá. Aí vocês veem o material, se interessa a vocês, se não interessa. Tá? E entrem lá e tornem-se nossos alunos, porque a gente fica tirando dúvida dos alunos do curso ainda. Tá? Doutor Túlio, tá aqui. Ó. Tá, então, para não perder o raciocínio agora, gente. Ó, qual é o segundo cálculo? E se eu usar um remédio para baixar o colesterol, nesse caso, pensando em diminuir as doenças cardiovasculares? Tá? Diminuir. Desses 2 pacientes que morreriam em 100, dos 100 todos, né? Dos 100 pacientes. Esses 2, será que eu conseguiria salvar quantos deles? Tá? Porque tem que diminuir esse número, né? Esse 2 tem que diminuir. Tá? Então, vou usar uma droga que vai aniquilar com a chance desses 2. Pô, seria perfeito. Essa é uma condição perfeita. Eu uso um remédio para essas pessoas. O Túlio atende em São Paulo e em Juiz de Fora. Eu uso uma droga, repetindo aqui, Túlio, eu acho, não sei se estava me acompanhando, mas eu usar uma droga para diminuir, eu arredondei para 2, como se fosse assim, ó, 2% iam morrer em 10 anos. Né? 2 desses 100 pacientes com esses exames iam morrer em 10 anos. Tá carregando o Instagram aqui. Aí, voltamos lá. Então, eu quero saber se vale a pena ou não eu colocar um remédio. Por quê? Porque o remédio tem a finalidade de salvar esses 2. Digamos que eu vou salvar um desses, apesar de que a chance de morrer é baixa, né? Em 10 anos é 2 em 100 pacientes. Tá? Mas tudo bem, vamos botar uma droga. Num segundo cálculo aqui, o Túlio não está aqui no Instagram, né, Túlio? Tá me ouvindo no YouTube? Tá. Existe um cálculo, então, para a gente saber se vale a pena colocar esse remédio ou não. Que é, esse remédio, me indica cardiologista de Porto Alegre, não conheço, o que eu faço? Quando eu quero consultar com alguém bom, eu vou até onde ele está. Tá? Desculpa, eu vou ser sincero, mas não tem jeito. Eu não consigo. Eu tive que importar o Túlio lá da Juiz de Fora e mandar, pelo amor de Deus, ele atender na minha clínica para todos os meus pacientes de São Paulo passar com ele. Porque senão fica impossível. A gente fala uma coisa, chega o cardiologista, fala que o cara vai morrer, aí a pessoa fica com medo realmente. Então, quer um médico bom, vai até onde ele está. Não tem jeito. Tá cheio de médico bom por aí, tá cheio. Eu tô indicando aqui no Instagram o Túlio porque é a pessoa que eu confio, fazer o quê? É quem eu me trataria do meu coração com ele. Simples assim. E quem vai fazer meus exames cardiológicos. Ô, Vitor, é o seguinte, então você arredondou para 2%, eu entendi o que você fez, e agora deixa eu fazer o cálculo para o pessoal entender o que funciona. Estatina, seja para profilaxia primária, seja para profilaxia secundária, ela tem um potencial de baixar em 25% o risco relativo do paciente. Então, o que a gente vai ver? Só para vocês entenderem. Esse paciente ele tem um risco de 2%, um risco absoluto de 2% de morrer, de infartar em 10 anos. Se a gente der estatina para esse paciente, o que a gente vai fazer com o risco desse paciente? A gente vai reduzir de 2% para 1,5%. Então, a gente está reduzindo o risco desse paciente em 10 anos em 0,5%. É isso que a gente está fazendo se a gente der estatina para esse paciente. Tá? Então, estatina reduz o risco desse paciente? Reduz. 0,5% em 10 anos. Tá? O que significa isso na prática clínica? Isso é uma coisa que a gente tem que entender para vocês julgarem se vale a pena fazer isso ou não. Então, o que acontece? 0,5% de redução do risco absoluto significa que eu preciso tratar 200 indivíduos para trazer o benefício para um indivíduo.
nesse perfil de paciente com esse risco de 2%, que nem é o desse paciente. O desse paciente é 1,3%. Então, a gente teria que tratar 350 pacientes para trazer o benefício para um desses pacientes. O que vão acontecer com os outros 349 pacientes ou os outros 199 pacientes? Eles vão estar tomando remédio à toa, se submetendo aos efeitos colaterais da estatina à toa e podendo trazer todos os malefícios que a estatina pode trazer para esse indivíduo à toa, porque ele não vai ter benefício nenhum. É jogar na loteria que um em 199 ou um em 349 vai ter o benefício da estatina. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Ao contrário, por exemplo, um paciente de alto risco cardiovascular. Quando a gente calcula aquele risco em 10 anos, só para vocês entenderem, o risco até 5% a gente considera baixo risco. De 5 a 7,5%, um risco borderline. De 7,5% a 10%, um risco intermediário. E acima de 10%, um alto risco para doença cardiovascular. O indivíduo que já infartou, aquele indivíduo que já tem stent, aquele indivíduo que já tem revascularização, esse indivíduo, o que acontece com ele? Ele tem um risco, geralmente, em torno de 40%, 45%. Essas calculadoras nem fazem esse cálculo, porque aquilo ali é cálculo para profilaxia primária. Mas esse risco gira em torno de 40%. Então, quando a gente dá estatina na profilaxia secundária, para o paciente que já infartou, que tem stent e tudo, reduzir 25% da redução de mortalidade desse paciente significa reduzir de 40% para 30%. Uma redução do risco absoluto de 10%. Ou seja, 20 vezes melhor do que dá para esse indivíduo de baixo risco. Então, se eu estou reduzindo 10%, significa que eu estou tratando, na verdade, a cada 10 pacientes, trazendo benefício para um paciente. E aí, sim, vale a pena. Por quê? 9 estarão tomando estatina, realmente podendo ter efeito colateral, mas um vai se beneficiar em 10, que é diferente de 1 em 349. Então é isso que eu quero que vocês enxerguem. Esse cálculo a gente tem que fazer no dia a dia de consultório. E isso a gente vai pegando a manha na prática clínica. Quanto mais paciente a gente atende, mais dinâmico fica isso. E lembrando, calculador e score de risco é uma coisa também para guiar a gente. Aquilo ali não é uma verdade absoluta. A gente que é cardiologista e que lida com isso com o dia a dia, que o paciente chega na nossa frente no dia a dia, hoje em dia, Vitor, eu já calculo praticamente automático aquilo. Né? Até porque aquilo ali é limitado, né, Turel? Isso que eu ia falar. Proteína C reativa, no lipoproteína A, homocisteína, TSH. O peso do paciente, imagina, um paciente de 140 quilos é uma coisa, um paciente de 70 quilos é outra. Né? A composição corporal, que é mais importante do que o peso ainda. Então, assim, tem várias coisas no dia a dia que a gente avalia na prática clínica que não tem nessas scores de risco cardiovascular, mas que um cardiologista experiente consegue fazer essa avaliação de uma maneira muito mais adequada. Eu posso não ter um número na minha mão, mas eu sei perfeitamente o cara que senta na minha frente, se ele é baixo, moderado ou alto risco cardiovascular. Então, o que a gente queria passar para vocês é profilaxia primária, estatina, não combina. Não combina. Se o paciente for de baixo risco, não tem nem que pensar nisso. Então, esses médicos que hoje em dia ficam prescrevendo estatina para todo mundo sem precisar, eles precisam rever os conceitos dele. O que eu estava falando com o Vitor hoje, eu e o Vitor, a gente troca figurinha de vez em quando. O Vitor hoje me mandou um artigo, uma avaliação, na verdade, uma opinião, né? Uma revisão de opinião, falando sobre a aspirina, o ácido acetilsalicílico. Né, o AS. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviu falar que o AS previne infarto, que o AS é uma medicação boa para infarto, não sei o quê. Até 2006, mais ou menos, a gente usava aspirina de rotina na profilaxia primária. Então, a gente poderia pegar um paciente, no perfil desse paciente primeiro que a gente discutiu, que o Vitor falou, e entrar com aspirina para ele, era obrigação. Porque a aspirina ia prevenir infarto nesse paciente. Hoje, 2019, o que a gente viu? Que é besteira. A aspirina não previne infarto, pelo contrário, aumenta o risco de sangramento, aumenta a mortalidade. E hoje em dia está proscrito, não se usa mais a AS na profilaxia primária. E aí uma opinião pessoal minha, que eu expus para o Vitor, eu acho que a estatina, né, a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, no futuro, não sei daqui a quantos anos, eles vão chegar à mesma conclusão que eles chegaram da aspirina. Que a aspirina era uma medicação fundamental na profilaxia primária e que a estatina lá na frente vão falar assim, não precisa mais de estatina realmente também não. Então, só dando esse ano passando aí, que agora a internet ficou boa, Vitor, por isso que eu quis participar mais aí.
Maravilha, gente. Então, essa era a nossa ideia aí, de falar de um tema. Eu sei que ficou em haver, né? Muita gente querendo mais, mas assim, aí nós vamos reaconselhar aqui. Vocês entrem lá na minha bio, bio é a primeira página do Instagram, minha, do Tulhão, Dr. Túlio Sperb. E aí vocês vão ver lá um link. Aquele link direciona vocês a essa página nossa. Vocês vão ver em todo aquilo lá. Aí vocês vão pegar aquilo lá, né, a oportunidade da vida de dar um presente decente para o pai de vocês, para o amigo de vocês que que está hipertenso, que está preocupado com colesterol, para a mãe, para a irmã, tá. A pessoa, hoje, a coisa mais valiosa que tem é conhecimento e informação. É a coisa mais valiosa, que ninguém tira de você. E é assim que você vai decidir. Mas boa parte de vocês vão ser respondidos nesse momento lá com o link, né, de como se escreve. E o que eu acho importante a gente falar é o seguinte: no curso, no Forte Coração, a gente não fala só de colesterol e pressão. A gente fala de diabetes, emagrecimento, gerenciamento de estresse, gerenciamento de sono, explica o que é a doença cardiovascular. Então, assim, ele é muito mais completo do que a gente consegue passar numa live, no Instagram, alguma coisa nesse sentido. Então, você que ficou na dúvida do que é, de como que pode ser, acessa Forte Coração, eu tenho certeza absoluta. Vitor, que fala assim, doutor, eu moro longe, eu não tenho condição nenhuma de passar em consulta contigo, deve falar a mesma coisa contigo. Cara, então, se você não quer e não pode chegar onde a gente está atendendo, uma oportunidade é fazer um curso online nosso. Né? Fazer um curso online, você vai aprender muita coisa, você vai poder absorver muito conhecimento nosso e vai poder, com certeza absoluta, trazer isso para a sua vida. Então, não é uma consulta em muita coisa do que tá. Então, eu aguardo todos vocês lá no curso para poder passar com a gente e virar nosso aluno, que eu acho que vale muito a pena. Vitor, obrigado a você mais uma vez. Ali com engessados, pelo amor de Deus, tá bom? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Tulhão. Valeu, Vitor. Obrigado mais uma vez por tudo aí, cara. Grande abraço. Valeu.